19 horas, Brasília. Aqui é a Elisângela, nossa intérprete de Libras. Tem um link especial para ela, quem não está, porventura, vendo aqui a linguagem de Libras. Aqui o Gilson Machado, nosso ministro do Turismo. Tem muita coisa para falar, mas vai falar pouco, senão toma grande parte do tempo que eu acho que é mais importante aqui. É um assunto aí que motivou, né, um pouco a grande mídia contra a minha pessoa, foi aquela questão de possíveis óbitos super notificados como Covid. E, inclusive, houve um desmentido, né, do Tribunal de Contas da União, na verdade não foi um desmentido, apenas falou que não tinha tabela. Mas vamos lá. O que nós temos de concreto? Está aqui, ó. Nós temos aqui um parecer, um estudo do Tribunal de Contas da União de mais de 100 páginas, certo? Um trabalho magnífico, um trabalho exemplar, digno de elogio. Parabéns, Tribunal de Contas da União. Nossos parabéns. Agora vamos ao resumo do que é isso tudo e qual é a conclusão final desse estudo aqui. A conclusão final é um acórdão. Então, é um acórdão que foi publicado no ano passado sobre essas possíveis supernotificações aqui. Vamos lá. Então, deixar bem claro aqui. Teve uma lei federal, no começo do ano passado, que tratava dos recursos a serem transferidos para estados, por ocasião da Covid. E o critério mais importante era que em torno de 45% desse recurso eram mandados para o estado de acordo com as notificações de Covid. Então, quanto mais casos de Covid, quanto mais óbitos, mais aquele estado recebia recursos federais. Então, segundo o TCU, está aqui, né, que é um acordo não conclusivo, deixo bem claro aqui, mas com muitos indícios, com fortíssimos indícios de supernotificação. O TCU diz aqui, então, nesse documento, em mais de 100 páginas, este critério apresenta o risco de incentivar indesejável supernotificação do número de casos da doença, visando a maior obtenção de recursos por parte do Estado. Então, quanto mais mortes por Covid, mais grave o dinheiro no Estado. Diz também o TCU que a pasta, no caso do Ministério da Saúde, deveria criar mecanismos para assegurar de que os dados informados pelos gestores e secretários municipais de saúde estivessem coerentes com a realidade, para evitar a supernotificação. Não vou entrar em detalhe aqui. Vocês devem lembrar que, ano passado, em um dado momento, tentou-se fazer uma alteração na saúde. Atenção, imprensa aí, tá? Tentou-se fazer uma alteração lá na saúde para que os casos notificados de Covid fossem mais transparentes. Houve uma grita geral, dizendo que nós queríamos fraudar números sobre Covid. Atenção, imprensa brasileira, você que falou isso e bateu muito em mim, no Pazuello, nos criticou tanto. Eu sei que vocês aí, parte da imprensa, são todos, né, tem preguiça de ler. E quando lê, não sabe interpretar. Então, procure alguém e leia esse relatório aqui, as partes mais importantes dele vão entender o que nós queríamos fazer no ano passado. Deixa bem claro também. No começo da pandemia, chegava, por exemplo, terça-feira, como todos os dias, né? Mas terça-feira é um dia emblemático, segunda também. Chegava o número de óbitos daquele dia e chegava até de semanas atrasado. Então, gente que teria morrido 2, 3, até 4 semanas atrás, com Covid. Isso vai de encontro aqui a esse documento aqui do Tribunal de Contas da União. Corrobora para com as supernotificações. E vocês podem ver, se vocês pegarem
uma tabela, vou falar tabela agora. A tabela não está nesse documento, deixar bem claro aqui, não está nesse documento. Do site da transparência, dados oficiais, de óbitos, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, ano a ano, há um crescente. Esse número é crescente, esse número de óbitos, o que é natural. E variava aqui de 4% em relação ao ano anterior, 13% no ano anterior, 15% no ano anterior, isso é natural. Agora, se vocês pegarem o número de óbitos de 2020 e tirar o aproximadamente 200 mil óbitos de 2020, o número de óbitos em relação a 2019 é negativo, é decrescente. Teria morrido menos gente sem a pandemia, teria morrido menos gente em 2020 do que em 2019. É mais outro indício robusto de supernotificação. Apesar desse documento extenso do TCU, eu repito, não ser conclusivo, porque estava o ano passado, isso aqui de meados do ano passado, não poderia ser conclusivo sobre 2020 realmente. Então, um dado também muito importante, tá? Se nós conseguirmos, tá? Eu acho que quem pode conseguir isso para nós é o próprio Tribunal de Contas da União, provocado por um deputado ou um senador. Com toda certeza vai ter um deputado ou um senador para provocar o Tribunal de Contas da União, porque o TCU é um órgão auxiliar do parlamento, para fazer uma investigação criteriosa nesses óbitos. Porque muita gente tinha várias comorbidades e tinha Covid também. E acabava prevalecendo a causa mais do que Covid. Talvez, repito, talvez, para conseguir mais recursos federais. Isso poderia, eu digo poderia, não estou afirmando, né, ser patrocinado pelos respectivos secretários estaduais de saúde. Agora, vamos lá. Se nós tirarmos, então, estes possíveis óbitos, que gira entre 50% e 60%, segundo se prevê aqui, esse documento não conclusivo do TCU, o Brasil passaria a ter um número de mortes por milhão de habitantes bastante pequeno, perto de outros países. O número de óbitos por milhão de habitantes, pequeno perto de outros países. Pequeno não, bastante reduzido. Qual seria o milagre disso aí? Com toda certeza, o tratamento imediato. Não vou falar outro nome aqui para a live não cair. Tratamento imediato feito com o quê? Com aquilo que você sabe. Há 2 dias, ter presente aqui, representantes da Federação da área de empresarial e comercial de todo o Brasil. Tinha umas 60 pessoas presentes. Em dado momento eu perguntei, né, a idade média do pessoal era quase a minha, né? 60 e poucos anos. Eu perguntei, quem teve Covid e tomou tal medicamento? Aquele da malária. Não vou falar o nome aqui para a live não cair. 70% levantou o braço, baixou. Quem aqui usou aquele outro remédio, custa baratinho, para piolho? Também 60%, 70% levantou o braço. Tinha gente, obviamente, que tinha usado não só o da malária, bem como o do piolho. Ontem eu estava onde? Goiânia? Goiânia. Anápolis. Estava lá numa igreja, né? Teve lá um evento religioso para nós. E esse vídeo já está no ar, porque a TV nossa aqui transmitiu. Em dado momento eu perguntei para o pessoal também, ali tinha umas 100 pessoas, né? Tinha lugar para 500, mas tinha umas 100, dado o distanciamento. Eu perguntei quem teve e quem se tratou. Quem se tratou com o remédio da malária? Metade levantou a mão. Eram mais jovens, estavam lá, do que os empresários aqui. Quem usou para matar piolho? Metade levantou também. Então, o milagre, com toda certeza, de termos, uma vez apurado esses números aqui, o menor número de óbitos por milhão de habitantes é o tratamento inicial. É o remédio da malária, é o remédio do piolho. Não tem outra explicação.
Então, talvez eu tenha sido o único chefe de Estado no mundo a apostar nisso, mas não apostei nisso de graça. Não foi da minha cabeça um chute, porque eu não errei nenhuma. Quando eu baixei o imposto da vitamina D, zerei, fui criticado. Sem comprovação, o presidente Bolsonaro baixa zero o imposto da vitamina D. Eu falava em isolamento vertical. Eu falava que as escolas não poderiam fechar. O Brasil é um dos países que mais fechou a escola. Talvez perca apenas para a Argentina. Eu não perdi nenhuma. A questão do tratamento, a questão do preparo físico das pessoas. Eu nunca falei em gripezinha para todo mundo. Duvido alguém me apertar um áudio ou um vídeo nesse sentido. Eu falei que para mim, dado minha vida de atleta, a vida que eu levava, se eu fosse acometido do vírus, praticamente não sentiria. Foi o que aconteceu. Eu não generalizei e duvido alguém apertar um áudio, um vídeo meu falando em gripezinha, generalizando. Não existe. E agora também, né, eu estou aqui num parecer, tá, num acordo, repito aqui, não conclusivo do TCU, mas com fortes sinalizações de que houve a supernotificação. Então, com toda certeza, esse tratamento imediato funcionou. Porque eu respeito todos os médicos, né? E nós devemos procurar médicos para se tratar. Não é jornalista da Folha, da Globo, do Estado de São Paulo. Né? Não é essa turma aí, tá? Esses palpiteiros, muitos ignorantes, como uma jornalista falou outro dia, infelizmente temos que dar uma boa notícia aqui. É um absurdo a imprensa comportar dessa maneira. Aí temos excelentes jornalistas por aí ainda. Alguns aí eu mantenho o contato com eles, vou falar aqui o nome para não falar que eles estão chapa branca, né? Não é chapa branca, tá? São pessoas que levam a sério o jornalismo e criticam os jornalistas que agem dessa maneira. Então, o tratamento inicial dá certo. E eu fui um dos raros chefes de Estado que apostei nisso. Ouso dizer, uma das pessoas que conversou comigo sobre isso, logo no início, foi o Arthur Van Traub. Converso com tanta gente. Daí aparece eu fiz uma reunião aqui com os médicos pela vida. Naquela época tinha uns 10 mil médicos, agora deve ter muito mais. Presente a senhora Nise Yamaguchi. Uma senhora respeitável em todos os aspectos, em especial pela sua vida dedicada aí à saúde e a salvar vidas. A CPI mostra aquilo como gabinete paralelo. Gabinete paralelo. E foi transmitido na live. A live, quer dizer, ao vivo, aquilo. É como falo em gabinete do ódio. Me aponte uma matéria do gabinete do ódio. A matéria. Ó, esse aqui deve ter nascido no gabinete do ódio. Aponte uma matéria. Como, por exemplo, por ocasião das eleições, né, a Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo que eu disparava zaps contra outro candidato, o Haddad, né, pagando em torno de 12 milhões cada disparo de fora do Brasil. Eu desafio uma pessoa a falar, eu recebi no meu telefone um zap, sem saber a origem dele, que me fez mudar a minha opinião sobre votar no Bolsonaro e não no Haddad. Não tem. Não tem. Ninguém até hoje falou para mim que recebeu. Alguém recebeu um zap aqui, por ocasião das eleições, de não sabendo de onde veio, que fez você mudar teu voto? Não teve. Até porque, se eu quisesse fazer fake news contra o PT, eu tinha que falar que era um partido de pessoas honestas, né? Pessoas que não roubaram a nação, né? Pessoas que não gostavam de Hugo Chávez, não gostavam de Fidel Castro, pessoas que não gostavam da liberdade. Era na contramão disso tudo. O PT deu o que tinha que dar por ocasião das eleições. E aproveitar a oportunidade, né? Já que vamos falar em um povo que cada vez mais se conscientiza que tem que lutar sim por sua liberdade, por democracia e pelos seus direitos, porque dever, todo mundo já sabe que tem bastante.
Isso se demonstra como fizemos aqui um passeio de moto em Brasília, no mês passado, quando fomos fazer um outro passeio de moto no Rio de Janeiro, que eu vou... Quantas pessoas tinham lá? Tem mais de 20 mil. Mais de 20 mil? Como eu tenho certeza que no sábado teremos mais de 100 mil pessoas nesse passeio de moto lá em São Paulo. Então é um povo que está vendo um governo diferente daqueles que me antecederam. No passado, toda semana, era 2, 3, 4 casos de corrupção. A gente esperava aí o noticiário, né, para ver, opa, quem a Polícia Federal vai prender hoje? É um governo que dá exemplo no tocante a isso. Não temos nada no tocante à corrupção ao governo, nada. Tá? Isso aí não é virtude, é obrigação, sei disso. Mas não fazia no passado. Vocês sabiam que o Correio deu lucro no ano passado? 1,5 bilhão de lucro. Quem podia esperar isso aí? Geralmente uma estatal usada, né, para fazer barganhas. O mensalão começou nos Correios. Itaipu Binacional, que aplicava um pouco mais de 100 milhões por ano em projetos sociais, uma outra coisa de infraestrutura, o ano passado aplicou quase 2,5 bilhões de reais, com a segunda ponte já mais da metade com o Paraguai, extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, que está na iminência de receber voos internacionais, ou terceira ponte lá de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, também para o Paraguai, que está na iminência de sair da prancheta e ir para a prática, obras em aproximadamente 40 municípios do noroeste do Paraná, uma estatal que nos orgulha. Essa é a marca do nosso governo, que aqui que você vê uma dificuldade enorme da mídia tradicional reconhecer isso. Tivemos essa semana com números aí fantásticos da economia, uma previsão de crescermos mais de 4% do PIB, e daí vem a Folha de São Paulo. Cadê a Folha de São Paulo? Vem a Folha de São Paulo, esse jornalzinho aí, né, que fala aqui de economia dá sinais de despiora. Dá sinais de despiora. Presidente, isso daí é uma alomofia linguística. O cara assassinou o Aurélio, inventou uma palavra. Desinfelizmente, senhor Folha de São Paulo, o nosso país vai despiorar. Não vamos discutir, não vamos dar espaço para a Folha de São Paulo aqui, porque eu entregava jornal o Estado de São Paulo nos anos 70. Tinha 15 anos de idade, entregava o jornal lá em Eldorado Paulista, chegava a aviação lá, eu não sei se era 9 de julho. Eu entregava o Estado de São Paulo, Estadão. 9 de julho, ou aquela outra verde lá, uma empresa de ônibus que corria São Miguel, tá? Entregava jornal. Eu lembro que a questão de talvez 10, 15 anos atrás, o Estado de São Paulo tinha uma tiragem de mais de 500 mil exemplares. Hoje pega o Estado, Globo, Folha, não dá isso. Estão perdendo a credibilidade. Se comporta como partido político de oposição. Tem o prazer de procurar uma palavra minha equivocada, errada, né, uma concordância verbal aqui que eu, porventura, erre, que eu erro, não sou tão bom de português assim, mas sou melhor que os jornalistas. Eu sei interpretar texto, eles não sabem. Tá? Sabe fazer fofoca o tempo todo. Mas não vamos lá. Gilson, rapidamente, Gilson. Presidente, o que você achou disso aqui, Gilson? O presidente da Argentina falou que nós viemos da selva. Eu tenho muito orgulho de ter vindo da selva. Tenho muito orgulho de ter o país que tem a selva mais preservada do mundo. O senhor sabia que mais de 60% da Amazônia, mais de 80% da Amazônia brasileira está igual quando Jesus Cristo veio à Terra? E não pega fogo? Não pega fogo, não. Nós viemos ontem... Olha, pessoal, se a mata da Amazônia é verde, né, é porque ela é úmida. Porque a úmida não pega fogo. Você jogar 1 litro de gasolina lá no meio daquela mata e tocar fogo, não vai pegar na gasolina ali, né? E aqui não vai pegar fogo na mata. Estamos tendo esse ano a maior cheia dos últimos 100 anos na bacia hidrográfica do Amazonas, no Rio Amazonas. O nível do rio subiu, então significa que onde tem chuva, tem preservação, tem água, tem natureza. A Amazônia está preservada. A Amazônia você voa mais de 4 horas, você só vê floresta em todo canto. Levei um grupo de espanhóis lá, eles pensavam que a Amazônia, presidente, tinha se acabado no incêndio. Porque denegriram tanta imagem do Brasil
que o pessoal não sabe como é a Amazônia. Então a gente trouxe eles aqui e eles viram, fomos a Alter do Chão, fomos a Belterra, Santarém, fomos no encontro do Rio Tapajós com a Amazônia. Nada é igual ao nosso Amazonas. Eu só sabia que embaixo do Rio Amazonas, que tem 6.400 quilômetros, tem outro rio também. Tem outro rio. Outro rio, o Rio Razan. E tem os rios voadores também. O rio voador. Mas vamos lá. Aproveitar que hoje, me complementar. Hoje é dia da artilharia. Sou de artilharia do Exército Brasileiro, 10 de junho. Parabéns a todos os artilheiros. E também, né, amanhã temos uma data muito importante, né? Obviamente, 11 de junho. A data magna da nossa Marinha, né? Eu quero transmitir o meu reconhecimento e gratidão aos homens e mulheres do mar, que diuturnamente fazem de suas vidas sacrifício e contribuem com profissionalismo e competência para o engrandecimento constante do nosso Brasil, mantendo vivos os ideais de Tamandaré, Bravo Zulu. Que um colega de Marinha deu para ler esse texto aqui, então já cumprimento antecipadamente essa data da Marinha, já que não estarei presente, infelizmente, aqui nessa data, porque estarei amanhã no Espírito Santo. Alguém sabe a cidade que a gente vai no Espírito Santo? Cidade de São Mateus, entrega de casa, né? Casa do projeto aí, Minha Casa Minha Vida aí, Casa Verde e Amarela, é casa para a população. Então, o que eu poderia dizer aqui para o nosso querido aí, presidente da Argentina, primeiro, rivalidade com a Argentina para mim é só no futebol. Não tem no futebol, los hermanos são meus irmãos. Tá? E quero o melhor para a Argentina, porque afinal de contas, né, quando temos vizinhos prosperando, é sinal que isso é bom para todo mundo. Agora eu lembro aqui quando assumiu o Maduro com a morte do Chávez, o Maduro certa vez falou que recebia visita de passarinhos encarnados como se fosse Hugo Chávez, e ele conversava com os passarinhos. Eu acho que o Maduro e o Fernandes aqui, esses dois aqui, com todo respeito ao povo argentino, não tem vacina para curar do socialismo, né? Da questão bastante retrógrada na cabeça dessas duas pessoas aí. Mais um grande abraço ao povo argentino. É um povo maravilhoso, presidente. Vocês são importantíssimos para nós para vocês também. Temos alguns negócios em andamento, fazemos parte do Mercosul. Não levo em consideração isso que o Fernandes falou, levo na brincadeira, pô. Tá vendo a selva? Dá um grito no Tarzan. Dá um grito no Tarzan que eu vi. Agora o senhor me apertou sem me abraçar. Agora, o senhor sabe qual é o nome do meu avô? Uraquitã. Uraquitã, parece que é ele. Canta, índio. Então, o brasileiro é isso, é uma miscigenação muito rica. É o europeu com o índio, com o japonês, com o africano, e nós somos isso daí, tem muito orgulho. Alguém já sabe qual está o placar aí do Supremo sobre Copa América? Foi 6-0 já. Meia dúzia a 0? Já? Pô, pro Supremo, hein? Meia dúzia a 0. Eu não vou falar nada aqui não, mas tudo bem, esperava realmente, estou esperando 11-0. Tá? 11-0. E vamos aí, domingo, abertura, Brasil e Venezuela, isso mesmo? Aí sim, aí não tem conversa não, né? Falou em futebol aí, não tem conversa, vamos massacrar aí a Venezuela aí no próximo domingo. Gilson, o turismo foi na lona por ocasião da pandemia, né, Gilson? Os voos internacionais praticamente deixaram de existir. Só ficaram 7% dos voos. O pessoal fechava aqui alguns estados aí, fechamos as barreiras terrestres também para outros países, foi fechado em grande parte. Problema de locomoção interna, problemas seríssimos. E o turismo está sobrevivendo. Está sobrevivendo, presidente. Nós temos um turismo interno muito forte. Nós temos 11 milhões de brasileiros que viajavam para o exterior. Mais do que uma Suíça, para o senhor ter ideia, que tem 9 milhões de habitantes. E deixavam 19 bilhões lá fora. Tanto que em dezembro, janeiro desse ano, antes do segundo repique da pandemia, nós já vimos nos recuperando. As companhias aéreas já estavam com 85% dos seus voos. Mas hoje, apesar de tudo, o turismo brasileiro está dando sinais de vida, está dando sinais de recuperação, principalmente o turismo de natureza, o turismo ao ar livre, que é isso que o mundo todo vai querer no período pós-pandemia. O senhor sabia, antes da crise do Covid, de cada 100 buscas por turismo no mundo, apenas 10 eram por turismo de natureza. Hoje, de cada 100 buscas, 54 são por turismo de natureza. E nenhum país é igual ao nosso, com 6 biomas, e também pelo que nós não temos. É o Pantanal, a França Amazônica. Eu fui ontem em Alter do Chão, que praia maravilhosa. Lençóis Maranhense.
São Gabriel da Cachoeira, Nordeste. Dona do Ceará, isso mesmo? Tem um cara da peste do Ceará aqui, ó. Dunas também. Angra dos Reis, nada igual a Angra dos Reis. A nossa costa brasileira. Deixa eu aproveitar um momento aqui. Tem aqui eu recebi aqui uma peça, né? Quer mostrar aqui, Coronel? Sim. Está aqui o nosso chefe da Polícia da Força Nacional. Recebeu aqui do Araújo Neto, que ele é motorista aposentado da PF, naquele tempo que tinha quadro de motorista na PF, agora não tem mais, né? Ele recebeu lá para entregar para mim, estou muito feliz aí, ó. Sim, essa máquina à noite aí numa comunidade, não sai correndo ou não? Se tiver na Avenida Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, já passei muito por lá. Tinha um caboclo desse na tua frente, naquela pista lateral que o trânsito está devagar. Tu vai fazer o quê, Coronel? Mas só para esclarecer, presidente, que é uma peça artesanal feita com peças de veículo, né? E por um grande cearense, artesão, como o senhor falou. E aproveitar aqui e mandar um abraço para todo o povo do Ceará que está nos assistindo nesse momento aí. E aqui aproveitar, já que o autor, né, um policial federal, um abraço a todos os policiais federais do Ceará e do Brasil. E muito obrigado pelo presente, prezado Araújo Neto. Tá. Mandar para os policiais militares também do Ceará, presidente. Também? O pessoal aí, puxando abraço para tua sardinha, né? Aos policiais militares de todo o Brasil, em especial do Ceará, do Coronel Aginaldo, comandante da Força Nacional. Um grande abraço para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Não vou discutir a matéria da Folha de São Paulo, não vou, mas está aqui, ó. Primeiro uma chamada que todo mundo, poxa, né, dá um ânimo, né? Só Brasil, Bangladesh e Butão, 3B. Brasil, Bangladesh e Butão usam urna eletrônica sem comprovante do voto impresso. Então, vamos lá, Bangladesh e Butão. Muita gente não ouviu falar de Butão, por exemplo. Né? Vou falar em Butão já, não? Já. Tá. Aí vem o subtítulo embaixo aqui. Maioria dos países usa máquina que imprime comprovantes. No Brasil, nunca houve evidência de fraude nas urnas eletrônicas. Pô, pessoal, não vai haver evidência nunca. Você pode apertar o botão, recontar, vai recontar sempre a mesma coisa. Será que precisa... Pelo amor de Deus, o pessoal da Folha de São Paulo, não tem como fazer auditoria nesse trem. O que porventura foi programado vai ser cumprido, vai ser aquilo, pô. Nada é mais salutar para uma democracia do que a transparência e a auditoria, poder ser auditável, né? Falam tanto, né, que a democracia não tem preço, você tem que, se tiver que gastar muita coisa, gaste, mas em nome da democracia, na hora de fazer o voto auditável, tá, um projeto aí da deputada Bia Kiss, aqui de Brasília, fica a imprensa batendo. Tenho visto o ministro Barroso também criticando. O problema vamos ter problemas se tiver o voto impresso. O problema que é, Barroso? O Barroso queria o voto por telefone, é isso ou não é? Já imagina, o ministro Barroso sabe o que é o voto por telefone, né? Você vai votar na tua casa, né? Com um QR Code. Um QR Code, sei lá o que for. Pô, pode o teu marido influenciar o teu voto, você mandar teu marido votar em outra pessoa, mexer com os filhos. Numa comunidade pode o chefe da comunidade ali juntar os eleitores. Vamos votar, galera? Prepara aí. Pô, será que tem noção? Pega o celular de todo mundo. Pega o celular do cara e resolve o problema. Ou aí compra o voto se quiser também. Compra o voto. Ministro Barroso, dono da verdade, e eu vi uma coisa importante ele falar hoje, pessoal, presta atenção. Eu vi e ouvi. Se o Congresso aprovar, que seria uma promulgação de uma PEC, e não for judicializado, nós vamos cumprir. Que negócio é esse? For judicializado? Que negócio é esse, ministro Barroso? Quer dizer, se alguém entrar com uma ação no Supremo, você vai despachar lá que não vale a PEC, aí, a emenda à Constituição dos deputados e senadores, uma pessoa vai querer derrubar no mínimo 308 deputados, né, com o quórum mínimo, e no mínimo 54 senadores, é isso, mais ou menos, 53? Não tem cabimento isso. Se o Congresso aprovar o voto impresso, vamos ter eleições com voto impresso e ponto final, não se discute mais esse assunto. Ponto final. Cada um de nós deve respeitar a Constituição, respeitar o Parlamento brasileiro, respeitar as decisões nossas, respeitar as decisões de vocês também, do Judiciário. Não é se meter em tudo.
Se não for judicializado, vamos cumprir. Vai cumprir sim. Se o Congresso promulgar a PEC do voto auditável impresso, teremos eleições com voto impresso em 22 e ponto final. Não discute mais esse assunto. Não tem que ninguém dar palpite. Ninguém. Temos representação do Parlamento brasileiro. Vamos respeitar o Congresso Nacional. Não fica com filigranas, né, dando uma de uma pessoa que sabe tudo, não sabe nada. Não sabe o que é um voto numa pessoa, numa comunidade. Não sabe qual é um voto nos sertões da vida desse Brasil por aí. O que acontece? Tudo bem. Gilson, estou encerrando aqui, Gilson. Não é boa notícia ainda, que eu só costumo dar boa notícia depois que está publicado, né? Mas estamos na iminência, via portaria, acabar aí com aquela prisão dos laudêmios. Então, nós somos mais ou menos 600 mil imóveis no Brasil, aproximadamente, que ficarão livres do laudêmio brevemente. É uma medida realmente excepcional. Eu sei o que o pessoal sofre que mora na beira da praia. Isso vem lá de trás, era um dinheiro pago, se eu não me engano, a coroa, não tenho certeza, né? Para proteger a sua propriedade dos piratas. Eu acho que era isso, mais ou menos isso aí. Isso está valendo até hoje, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. E a SPU está trabalhando nesse sentido para botar um ponto final. Vai ser uma carta de euforia, né? Uma liberdade aí para quem tem casa que está na área de terreno de marinha. Alguma coisa importante sobre turismo? Tem pergunta aí, por acaso? Não, senhor. Pô, o programa Pingo no Rio não quer papo contigo não, Gilson. Cadê a sanfona, Gilson? A sanfona está em casa, mas a próxima vez eu trago ela para tá no ar, o Pingo no Rio tá transmitindo? Está transmitindo, né? Bem, já tem por acaso quantos aproximadamente? Bem, meus cumprimentos, nosso Facebook, YouTube, Instagram, 80 mil, Pingos no Z, 115 mil, Jovem Pan News, 18, Folha Política, 5. Tem aqui nos siga na nossa nova rede social, Telegram, com notícias diárias sobre diversos assuntos, Jair M. Bolsonaro 1. Ok? Presidente. Na semana que vem a gente bota esse aqui, imprime, vai mostrar bonito aqui, que nós estamos diversificando nossas redes, né? Porque se eu falo, por exemplo, o remédio que cura a malária aqui, ou aquele que mata piolho, a gente vai ter problema na nossa transmissão. Então aqui tem outras mídias que não tem problema, você tem também um pouquinho de problema? A gente vai diversificar. Vai diversificar porque a gente não pode ficar só numa, né? Dá um problema, a gente fica sem nenhuma. Presidente, nós hoje desburocratizamos... Chegou a pergunta aí, senhor? Nós... Estão mandando aqui? Desburocratizamos um dos entraves que tinha. Eram os licenciamentos do IFAM, que às vezes demoravam no mínimo 45 dias. Sim. E hoje fizemos aqui o lançamento de um sistema que você agora licencia o seu empreendimento em 45 minutos. Espera um pouquinho, vamos lá. Antigamente o IFAM levava quantos dias em média? No mínimo 45 dias, até 5 anos. Uma licença, para que o IFAM desse uma licença para a obra ir em frente, é isso? Exatamente. Agora, poucas horas? 45 minutos. Eu lembro de uma... E online. Online. Eu lembro de um vídeo que foi postado pelo Luciano Hang, o Davan, né? O velho Davan. Todo mundo sabe quem é. O louro José Davan, tá certo? A roupa verde lá, um empresário fantástico, que inclusive teve seu telefone apreendido, etc., por estar sendo acusado de ter financiado a minha campanha. Sigilo quebrado. Uma barbaridade fizeram com ele. Nunca peguei um centavo de ninguém. Teve uma vaquinha na época que foi feita e deu 4,5 milhões. Tá, mais ou menos isso aí. Usei praticamente metade de 2 milhões e pouco. Usei. Nada. E fizeram isso com o Luciano. E vi num vídeo dele reclamando que uma obra dele encontrou um pedaço de... Uma cerâmica. De cerâmica. Que poderia ser de índio. A obra foi paralisada. Pelo tamanho da obra, ali tinha mais ou menos em 1 hectare, quase 1 hectare aquela obra. Eu vou chutar aqui que umas 80 pessoas ficaram sem trabalhar. E levou muito tempo até o IFAM liberar. Ver aquele azulejo, né, analisar aquele azulejo. Agora, o que acontecia muitas vezes no passado? Se tiver consciência do Estado, chegar meu conhecimento, toma as providências. Nós botamos uma pessoa séria do IFAM. Muita gente queria indicar, chegar para mim, queria indicar para o IFAM. Eu falei, poxa,
Por que indicar para o IPHAN? O que tem de bom lá? O IPHAN pode embargar obras. Pode, logicamente, muitas vezes está seguindo a lei, está certo, segue a lei, mas também dava brecha para que alguém estivesse vendendo, criando dificuldade para vender facilidade. Acabou com essa brincadeira. Liberação online agora, em poucas horas. É o IPHAN funcionando, é tudo funcionando no governo. Se tiver qualquer denúncia de, porventura, alguém do IPHAN está criando dificuldade, né? Se chegar ao meu conhecimento, a gente vai fazer uma investigação rápida e se o cabra do IPHAN estiver aí mal intencionado, né, ele vai rodar, pode ter certeza que vai rodar. Vai rodar. O pessoal todo mundo sabe que a gente age dessa maneira. Tá? Então a gente precisa de vocês para ajudar a combater possíveis irregularidades pelo Brasil, não só no IPHAN, mas em qualquer órgão do governo. Quando chega para nós, chega ao meu conhecimento, a gente vai atrás. A gente prefere matar lá na origem o problema do que esperar acontecer o escândalo, recursos públicos, né, serem aí usados para outras finalidades que não daquela obra. Tá? A gente prefere trabalhar dessa maneira. Alguma pergunta? Pô, Gilson, foi salvo pelo gongo, Gilson. Augusto Nunes, está me devendo essa, Augusto. Olha lá. Quem que é? Vitor Brown. Boa noite, presidente. Boa noite. Vitor Brown na parada aí. Relacionado às vacinas, por exemplo. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Ministro, já tem sido registrado aqui no Brasil algum tipo de turismo relacionado às vacinas? Por exemplo, moradores de uma determinada cidade viajando para cidades onde o calendário da vacinação já esteja mais acelerado, ou mesmo saindo do Brasil para receber vacina contra a Covid-19 em algum outro país, ministro? Isso já tem sido observado? Boa noite. Vitor, tem países até que estão oferecendo a vacina para os turistas que lá vão. Feito as Ilhas Maldivas, por exemplo. Agora, aqui no Brasil, você tem que comprovar a sua residência. Então, você não consegue ir de turismo de uma cidade para outra pelo fato da cidade, por exemplo, Recife hoje. Recife hoje, acima de 43 anos, batemos uma barreira, presidente. Mandamos, nos últimos 10 dias, 519 mil doses para Recife. Recife hoje, o cabo de São Paulo não pode ir para Recife, porque ele tem que ser morador da cidade. Tem que ter o comprovante da cidade. Então, agora a gente só vai alavancar o turismo com a vacinação. Com mais pessoas vacinadas e o número de pessoas internadas e mortes diminuindo, que é o que está acontecendo já. Até nós, o Vitor Brown, conversei agora há pouco. O Queiroga foi embora? Está por aí? Já foi embora, né? Conversei com ele. Dei a notícia um pouco mais cedo. Ele vai fazer um estudo de modo que nós possamos ali sugerir, orientar a desobrigação de uso da máscara para quem já foi vacinado ou para quem já contraiu o vírus. Porque a gente não pode viver numa opressão a vida toda sobre isso aí. Né? Até naqueles e-mails, né, vazados lá do Dr. Fauci nos Estados Unidos, que a gente crê que a princípio ali é a verdade, né, não o que ele falava para as televisões, dizia claramente ali que a máscara não funcionava, não tinha utilidade para quem não tinha o vírus. Tinha que ser usada por quem tinha o vírus. E mesmo assim, oferecia uma pequena segurança para quem estivesse à frente dele. Poderia evitar um espirro, uma tosse, né, partículas maiores indo para lá. Agora, nós sabemos que o nosso protocolo aqui, no meu entender, não pode ser diferente. A pessoa, uma vez contaminada, essa tem que ficar em casa, separada do restante da família. Tá certo? Mas vamos assim. Vamos lá. Mestre Augusto. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Gilson. Eu queria saber do ministro quais medidas preventivas ligadas à pandemia de coronavírus deveriam ser imediatamente abolidas para que o turismo no Brasil avançasse. Muito obrigado. Augusto, olha, nós já elaboramos o selo de turismo responsável. Você vê, você vai no restaurante hoje, presidente, no self-service, tudo mudou. Você afere a temperatura quando chega, você só se serve se colocar a luva na mão e você, antes de você sentar, você passou álcool gel. No avião, por exemplo, quando você entra no avião, todos os dutos foram limpos do ar-condicionado, as mesas foram esterilizadas. Então, cada tipo de atividade tem um protocolo de segurança. E só com essas condutas é que a gente vai melhorar a segurança e a confiança do turista para voltar a ir para os locais. Por exemplo, praias do Nordeste.
Você vê, o Nordeste mesmo, apesar de toda a pandemia, em novembro e dezembro e janeiro desse ano, teve recorde de ocupação nas praias. Tiveram aeroportos feito Porto Seguro, feito aeroporto de Ilhéus, de Maceió, de Salvador, que tiveram congestionamento até de jatinhos. Porque a segunda maior frota do mundo de avião a jato é no Brasil, presidente, de jato privado. Então, o turismo ele vai se aquecer, ele vai voltar sim com a pandemia, agora com os protocolos de segurança e com a vacinação, nós vamos voltar a conviver com a doença. Né? Nós vamos viver com ela pro resto da vida. E a gente vai voltar a ter uma vida normal, eu espero, segundo o ministro Queiroga, o nosso governo está trabalhando para isso antes do final do ano. Ô Augusto, eu não vou falar o nome da cidade aqui para não polemizar, mas uma cidade ali da região da Costa Verde, Rio de Janeiro, divisa com São Paulo, de há poucos meses, no seu decreto municipal, ele proibiu a tua família, né, pegar ali o seu iate ou o seu barco e partir para o alto mar. Foi proibido. Quer dizer, não tem cabimento, quer dizer, a família fica dentro de casa, entrar no barco não pode. Então essas medidas absurdas, tem cidades do Brasil que eu vi que o prefeito botou barricada. Parecia aquelas comunidades que a favela bota a barricada para os carros da polícia não subirem. Ele botou a barricada, jogou pedra, pau na pista para que ninguém entrar. Ele estava protegendo a cidade dele. Cidade turística. Ali foi mais para o norte um pouquinho do Rio de Janeiro. Então as medidas absurdas que alguns prefeitos tomaram não tem cabimento. Mas a população, presidente, começou a ver o DNA desses tiranetes. Já sabe quem eles são agora. É um querendo absurdo tutelar a que população. fizeram. É um absurdo. É como estamos vendo aí um governador, não vou falar qual estado que é, tomando... Né, ele fecha teu estado, ou vai para Miami, ou agora foi plotado aí num hotel no Rio de Janeiro, com uma sunguinha apertadinha, pô. Ninguém sabe quem que é, não vou falar o nome dele aqui, o sunguinha apertadinha. Tá? Dando péssimo exemplo. Aquela canela ele tava fina. De máscara? Tava de máscara, brincadeira. Tava de brincadeira, né, cara? Pô, mas aí você tem que dar exemplo. Você tem que dar exemplo, poxa. Estava aglomerando, presidente? Tinha também, tinha cadeira do lado ali. Menos de 1,5 metro. Distanciamento é pra você, rapaz. Esse cara tava todo dia na televisão com a máscara preta, um Gumex na cabeça, né? E falando aí da vacina dele, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. Tá, o sunguinho apertadinho aí, dando péssimo exemplo. Não dá. Rapaz, é que eu falei pro Queiroga agora. Queiroga, eu não impus nada pra ele, né? Se bem que eu tenho que também dar minhas piruadas ali, né? No bom sentido, né? É possível a saúde apresentar um estudo aí da desobrigatoriedade da máscara para quem já foi vacinado ou para quem já foi contaminado e curado, poxa. Ele falou, é possível, tá? É possível. Vamos fazer isso, não vai ficar refém de máscara até quando? Está servindo para multar a gente, pessoal. Está servindo para multar. Eu fui ameaçado de multa agora em São Paulo, não? Foi. Mas é escrita a matéria ou é vídeo? Matéria. Matéria escrita? Eu fui agora, estou sendo ameaçado agora de ser multado em São Paulo se não usar máscara. Que aquilo é um cidadão igual a qualquer. Ô hipócrita! Ô hipócrita! Tá? Você não respeita o seu povo, rapaz, não respeita ninguém. Tá certo? Ameaçar o presidente da República, rapaz, não tem moral para mais nada. Completamente descredibilizado o seu Estado. Né? Tomou medidas ditatoriais no seu Estado. Né? Tem lá prefeito lá, por orientação tua, talvez orientação tua, já que tinha uma aproximação muito grande contigo, soldando portas de aço em comércio, fechando lojas de forma indiscriminada, decretando toque de recolher, destruindo milhões de empregos, destruindo aí o ganha-pão do pobre. No Brasil nós temos mais ou menos 38 milhões de informais no Brasil. Costumam dizer o cara que vendia o churrasquinho de gato, vendia água no sinal, né? Biscoito na praia. Você acabou você praticamente destruiu a cidade de Aparecida, que vivia de romeiros, com essa neurose, com essa obsessão de achar que vai salvar a vida de todo mundo. Né? Isso é um crime que cometeu em seu estado, um crime. Destruindo empregos, aumentou o ICMS em quase tudo durante a pandemia, até do combustível.
Por 2 meses eu tirei o PIS/COFINS do diesel e foi aumentado em seu estado, como outros governadores também aumentaram o ICMS. Um crime que foi feito no Brasil, levando gente aí cada vez mais a uma situação de desespero, pô. E é o estado que mais morre gente por Covid. Falei no começo aqui, mais morre gente. Por acaso, né? Por acaso, tenho certeza, houve super notificação. Foi publicado no Diário Oficial da União uma recomendação, se não me engano, do Estado de São Paulo, se achasse alguém morto, né, não tivesse uma causa, tinha que ser colocado, no Diário Oficial da União, do Estado, para suspeita de Covid. Será que era para conseguir mais recursos do Estado? Será que era? Ou um zelo excessivo? Mas é o Estado, talvez, que mais fechou no Brasil e que tem mais mortes por 1 milhão de habitantes. Posso ir para o encerramento aqui, Silvio? 2 perguntas, vamos lá. Agora vira a porteira das perguntas, presidente. O pessoal foi tomar um café quando eu te apresentei aqui, voltaram do café. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Gilson Machado. Ministro, o senhor mencionou um início de retomada, né, do setor turístico. Quais são os dados parciais, né, até esse momento da retomada no setor? Obrigado. Nós já estávamos com em torno de 60% no Nordeste no final do ano de ocupação, 85% das companhias aéreas já voltando a funcionar. Infelizmente tivemos esse terceiro repique, a terceira onda da segunda onda da doença, e a gente, através da vacinação, já temos em torno de 105 milhões de vacinados. Os dados já começam a se acelerar. Já temos hoje em torno de 46% da malha aérea voltando gradativamente, que chegou no começo da pandemia a 8%. E é isso aí, o Brasil vai sair da retomada. Dados da BH no Brasil, dos hotéis, são muito diferentes, porque enquanto aqui em Brasília, presidente, nós temos em torno de 8% a 9% apenas de ocupação, porque o setor de eventos, o setor de negócio foi o mais abalado. No Nordeste brasileiro, que é o turismo de natureza, você já tem um índice totalmente diferente, em torno de 55% a 60%. E com o final da pandemia, com a vacinação, temos uma demanda reprimida muito grande. E o Brasil, uma certeza é que será o país da oportunidade no turismo, porque hoje nós temos no Brasil, Fiuza, 147 novos hotéis sendo construídos, mais de $1,5 bilhão em investimento. Então é isso, nós temos uma certeza de que no período pós-pandemia nenhum país vai ter o potencial que o Brasil tem para o que o mundo quer, que é o turismo de natureza. Uma coisa talvez vocês não saibam, quero cumprimentar a Força Aérea Brasileira. Por quê? Durante a pandemia, muitos aviões comerciais ficaram no pátio e pagavam uma fortuna de estacionamento. E a Força Aérea Brasileira, a nossa FAB, cedeu pátio das bases aéreas para que esses aviões ficassem lá sem pagar diária. Então, ajudando aí de modo que o prejuízo não fosse tão grande, não fosse maior para essas empresas aéreas. Ficou sabendo disso, Gil? Fiquei. Agora, presidente, mesmo com a pandemia, com todo o prejuízo que as companhias aéreas tiveram, talvez ninguém da imprensa saiba, mas vocês sabiam que as empresas aéreas brasileiras estão transportando a vacina até hoje a custo zero? De graça. Quais são as empresas? É Azul, Gol e a Latam, e se eu não me engano, a Voipes também, que faz parte de uma delas. Uma correção, Gilson, não são 105, não, são 71 milhões de vacinados. Não, são 105 milhões de vacinas entregues. Isso, vacinas 105 entregues, e 71 milhões vacinados. Então, porque isso daí, se tivesse um erro nosso, ia ser um escândalo amanhã. Mas aqui, a Folha de São Paulo ia fazer um escândalo. Mas aqui, quando a gente corrige, porque, entendeu? Então, é isso aí. Então, nós temos sim como sair. As companhias aéreas estão transportando até hoje. Por quê? Porque acreditam nesse governo. Todas as empresas? Todas as empresas. Todas as empresas. Inclusive, eu fui procurado primeiro por uma empresa que me procurou. Eu fui na mesma hora, imediatamente, ao general Pazuello, que era o ministro, perguntei se ele aceitaria isso daí. E as empresas estão transportando a custo zero a vacina para todo o país. Vamos lá? A última, Cílio. A última pergunta aqui para o Gilson. Tá indo bem, Gil. Até agora você está garantido o teu emprego aí. Salve, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, ministro Gilson Machado. Ministro, eu gostaria de uma projeção. O senhor tem ideia de daqui a quanto tempo, em quanto tempo estaremos normalizando, chegando à mínima normalidade na área de turismo, principalmente?
Obrigado, boa noite. Depende do comportamento da vacina. Olha, isso daí depende do comportamento da vacina. Agora, o que a gente tem visto, eu tenho andado muito no Brasil, eu tive mais de 15 municípios, presidente, nos últimos 26 dias. Não é? O que a gente tem visto é que realmente quem foi vacinado, naquele nível de 60 anos para cima, diminuiu bastante o número de mortes. Os prefeitos estão dizendo isso daí. E eu não tenho dúvida que com o fim disso aí, nós vamos voltar não apenas ao nível que estava antes da pandemia, mas vamos suplantar em muito, porque o mundo vai querer turismo de natureza. E volto a dizer, nenhum país é igual ao nosso. Eu fui agora para a Europa, num evento da Organização Mundial do Turismo na Espanha, quando eu estava pousando no aeroporto de Barajas, presidente, não tinha uma área de APP. Os caras plantam a videira da uva até dentro do rio, se for o caso. E aqui nós somos o país mais preservado do mundo. 66% do nosso território é preservado. Então eu acho que nós vamos suplantar e muito. Agora, para ser bem objetivo com você, Trindade, eu não tenho dúvida que nós vamos chegar em torno de 90% já das ocupações já em novembro e dezembro desse ano. Olha, eu não sei se o programa Pingo dos Is já tocou nesse assunto, que eu sempre quando posso eu assisto, né? Mas obviamente fica difícil para mim. Teremos brevemente as Olimpíadas no Japão. E o Japão é um país que tem uma população bastante idosa. É comum você encontrar gente com 90, 95, 100 e poucos anos de idade lá. Vacinando menos do que o Brasil. Por que vacinou tão pouca gente e vai ter a Olimpíada lá? O que está acontecendo com o povo chinês? Isso é cultura deles, eles não querem se vacinar. O que está acontecendo, se eu puder ter visto no programa aí do Augusto Nunes? Japonês, falei chinês? Japonês. Tá ok? Se for possível ter essa informação para a gente aqui. Então, estamos indo para o encerramento. Tá ok? Agora, olha só. Eliminatórias do quê? Colômbia e Argentina? Foi transmitido pela Globo? TV Globo transmitiu a eliminatória da Copa do Mundo. O jogo Colômbia e Argentina com 10 mil pessoas presentes. Qual aquele comentarista que bateu na cara? Luiz Roberto fez um escândalo que não pode ter Copa América no Brasil. Ora, se você transmitir um jogo com 10 mil pessoas, Colômbia e Argentina, jogo na Colômbia, para vocês podem, para os outros não podem, tá? E a Copa América continua sendo transmitida sem público. Vamos ter o primeiro jogo agora, domingo, né? Estou sabendo que a Conmebol vai me convidar, não sei se vou ou não vou, né? Para a imprensa vai preparar. Se eu for, preparar qual vai ser a manchete, né? Se eu for assistir o jogo da Copa América, domingo agora, tá? Qualquer um pode me criticar, menos o cara que vai assistir na televisão. Esse que vai assistir na televisão não pode me criticar, porque você não pode deixar a parte, né? Se não fosse eu, o nosso governo federal, ter dado o sinal verde, dificilmente outro país da América do Sul estaria em condições de patrocinar aí a Copa América. Vou ou não vou no jogo de domingo, caso venha a ser convidado pela Conmebol. Espero aí que o programa Pingo nos Is me dê um norte aí, se posso ir ou não, né? E se for, obviamente, vou torcer para o Brasil, ok? Presidente, em momento nenhum o nosso governo interferiu em trocar técnico, não trocar, convocar, não convocar governador. O nosso trabalho foi apenas focado em cima daquilo que cabia a mim. Foi o Caboclo, né, presidente da CBF, que ligou para mim e perguntou se o Brasil poderia ou não realizar a Copa América. Em poucos minutos, consultando meus ministros, disse sim. Daí uma parte da imprensa fala que eu demorei 6 meses para comprar a vacina da Pfizer no ano passado. Me aponte, por favor, qual país comprou a vacina da Pfizer no ano passado? E outra, essa vacina, ela só foi comprada por nós depois de uma lei de autoria do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, de 10 de março agora, último, porque tinha uma cláusula nela lá, na qual elas não se responsabilizavam por qualquer efeito colateral. Então, se a empresa está botando algo no mercado e é para injetar num ser humano, tá? Se entra uma cláusula dessa, tem que ficar preocupado. Como eu sempre disse, o Fernando da Argentina reclamou, parabéns Fernandes, presidente da Argentina, reclamou no tocante a isso aí. E como eu sempre disse, desde lá atrás, a pessoa me acusa, não quis comprar vacina.
Mentira. Eu sempre falei, se passar pela Anvisa, a gente compra. Na velha Coronavac. Passou apertadinho, né? 1-0, tá? E nós compramos. Assim como qualquer outra vacina. Essa foi diferente. Essa o Congresso matou no peito, tá? Vamos em frente. Está chegando aí a Pfizer, né? Em quantidade bem maior do que foi proposto o ano passado, mas com aquele contrato draconiano. Podemos encerrar aqui? Pessoal, muito obrigado. Quem está mexendo nas minhas mídias sociais aqui, passa aí para o programa, para a Rádio Jovem Pan, bota lá, Pingo nos Is, bota a data, 10 de junho, clica lá que vai aparecer aí o Augusto Nunes e sua turma aí comentando a nossa live. E a minha turma aqui vai ouvir os comentários do Augusto Nunes agora, sua turma também, que tiver algum furo, para a gente corrigir a semana que vem. Um abraço a todos, até amanhã, pessoal de Vitória. E no sábado, estamos juntos aí, pessoal de São Paulo. Um grande passeio de moto aí. O percurso, se não me engano, passado para mim, não sou eu que estou organizando, né? São os clubes de motociclistas, mais algumas pessoas ali. Deve dar em torno de 120 quilômetros. Por que o percurso grande? Que se for só de 40 quilômetros, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Pelo que eu estou sabendo, vai ter uma fila ali de uns 30, 40 quilômetros. Então, amanhã, Espírito Santo. Sábado, 10 da manhã, largada lá em São Paulo para um grande passeio ciclístico de motocicleta, né? Que teu nome Acelera para Cristo, em defesa da nossa liberdade, da nossa democracia e do nosso país, o maravilhoso que nós temos aí. Forte abraço a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.